Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nesta noite de alegria aos nossos corações. Afinal de contas, estamos aqui, né? É sempre bom agradecermos as oportunidades que Deus nos endereça. E na noite de hoje nós estamos em condição de estar aqui. É sempre bom lembrar disso, né? Estamos em condição. Muitos já não estão, correto? Conforme a programação da casa, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante nós lembrarmos que Allan Kardec, na codificação espírita, ele nos traz o Pentateuco, os 5 livros na codificação. Ele traz em 1857 o Livro dos Espíritos, 1861 o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, 1865 o Livro Céu e Inferno e em 1867 o livro A Gênese. Convém lembrarmos também que o Livro dos Espíritos ele está dividido em 4 partes. E quando nós estudamos a primeira parte de O Livro dos Espíritos, tem muito a ver com o livro A Gênese. A segunda parte de O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que são as leis morais, tem a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, onde nós vamos ver as penas, as consolações, tem a ver com o livro Céu e Inferno. É como se depois de escrever o Livro dos Espíritos, ele, tendo as 4 divisões, ele fosse aprofundar cada uma dessas partes num novo livro. O que interessa para nós na noite de hoje? Nós estamos iniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se tem alguém que é novo, que está chegando agora na casa, está começando do começo, né? Como dizia aquela frase da Federação Espírita lá, dos idos de 1970, 80. Deve ter pouca gente dessa época aqui. Mas naquela época lançou-se uma campanha que dizia: comece pelo começo. Quer estudar Espiritismo? Comece pelo começo. Começa pelas obras básicas, né? É muito gostoso ler os romances, os livros que contam a historinha, mas para entender Espiritismo, nós temos que começar pelo começo. Temos que estudar as obras kardecianas. Ali é que vai ter as respostas que nós precisamos. Ali é que nós vamos encontrar o porquê da nossa vida. É nas obras kardecianas que nós vamos entender o porquê do nosso sofrimento, o porquê das criaturas que estão ao nosso lado, o porquê das desigualdades sociais, o porquê que, embora o mundo sendo o que é, Deus é soberanamente justo e bom. E para tudo quanto ocorre no mundo, tem uma razão de ser, e essa razão não é e não deve ser questionada na bondade divina, mas deve ser questionada em quem nós somos, que tipo de espíritos nós somos, que imperfeição nós trazemos conosco, que vamos ter a resposta do porquê que nós sofremos, correto? Dito isso, então, o nosso tema de hoje, dentro de O Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem muito a ver lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, é o capítulo 1, Não vim destruir a lei. E dentro desse capítulo, nós vamos iniciar relembrando a figura de Moisés. Nós também dizemos, sempre pela orientação dos espíritos, que dentro da civilização humana, dentro do processo religioso que passou pela Terra, nós recebemos 3 revelações. Deus, na sua infinita misericórdia, no cuidado com o nosso orbe, com o nosso planeta, ele vai enviar 3 revelações
para que o homem pudesse não se esquecer dessa paternidade divina. No tocante ao planeta Terra, também é muito importante nós lembrarmos que a figura de nosso Senhor Jesus Cristo não aparece no nosso planeta somente há 2024 anos atrás, quando ele encarna aqui na Terra. Ele encarna, Jesus não reencarna. Nós reencarnamos, nascemos, renascemos. Jesus encarnou aqui, já era um espírito de luz, já era um espírito crístico. Jesus encarna aqui há 2024 anos atrás, mas Jesus, ele já pertencia ao nosso planeta. Ou, se pudermos dizer, o nosso planeta já pertencia a Jesus. Porque quando o nosso orbe se desprende da massa solar e ele vai estar ali sendo denominado o novo planeta, o planeta Terra, Deus entrega ao Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que já era Cristo, há bilhões de anos atrás, entrega ao Cristo a incumbência de ser o governador do nosso planeta. Ele dá aquela bola incandescente que era a Terra, que não tinha pessoas, que não tinha animais, que não tinha vida, que não tinha vegetação. Ele entrega para nosso Senhor Jesus Cristo cuidar. Então Jesus, ele está conosco desde a formação da Terra. Ele que vai tratar do resfriamento da Terra. Ele que vai cuidar das camadas geológicas. Ele que vai cuidar da camada atmosférica para dar condição de ter vida. Ele que faz todo aquele processo evolutivo, desde a criação das águas, da terra, das camadas rochosas, da vegetação, dos animais, até a chegada do homem. Jesus participa de todo esse processo. No livro A Caminho da Luz, nós temos tudo isso bem delineado. Então, Jesus já existia. Mas então quer dizer que é o Cristo que coordena a vinda de Moisés? É o Cristo que coordena a vinda de Moisés. Moisés vem para trazer a primeira revelação. E Moisés vai ter um papel muito importante. Vai ter um papel muito importante para nós. Esquecendo aquela situação de que ele nasce, é adotado pela filha do faraó, porque ele foi colocado num cestinho ali no rio, né? Todo mundo já deve ter assistido ali o filme Os 10 Mandamentos, ou assistido as novelas que falam um pouquinho do Velho Testamento, que, aliás, eu queria abrir um parênteses e dizer, gente, espírita não está proibido de ler o Velho Testamento, não, viu? Nós podemos ver, tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que em muitas situações Allan Kardec cita o Velho Testamento, cita Deuteronômio, porque Moisés ele vai deixar 5 livros para nós, Gênesis, Êxitos, Números, Deuteronômio, e tem mais um que eu não lembro agora. Então, ele vai deixar esses livros lá colocados. É importante, não sei se a gente consegue entender. Tem muita linguagem figurada, mas não tem problema ler, tá? Porque tem gente que fala assim, o Espiritismo, ele despreza o Velho Testamento, ele despreza a Bíblia. De jeito nenhum, de forma alguma. Nós vamos encontrar em todos os livros da codificação citações do Velho Testamento. Embora o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos começando o estudo hoje, não traga todos os versículos do Novo Testamento, mas Allan Kardec vai coordenar os 29 capítulos baseado nos versículos deixados pelos apóstolos do Novo Testamento. Então, nós podemos fazer as duas coisas juntas. Hoje nós temos a internet, e na internet nós temos muitos estudos espíritas, estudos bíblicos, espíritas. Nós temos um site maravilhoso montado pela Federação Espírita, que se chama A Bíblia do Caminho. Lá nós temos
todo o trabalho realizado que fala do Velho Testamento, do Novo Testamento, todas as passagens, todos os livros de Francisco Cândido Xavier, todo o material disponível que a FEB tem está disponível ali graciosamente. Todos os livros, dá para a gente ver capítulo por capítulo, correto? Então, Moisés, ele é a primeira revelação. E aqui nós temos assim dizendo que há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Moisés traz para a gente as leis. E nós vamos ver que ele vai colocar um pouquinho das leis do homem Moisés, das leis humanas, para poder disciplinar aquele povo da época. Vocês já pensaram um povo de 4.000 anos atrás, como é que não devia ser? Se hoje a gente vê barbaridade, o quanto naquela época não devia ser pior? Porque as criaturas, elas tinham ali um sentimento que os envolvia ainda muito próximo da selvageria. A lei que Moisés defendia na época, e que era a lei do homem, não era a lei que Deus vai passar para ele, que vai compor depois os 10 mandamentos, era a lei do olho por olho, dente por dente. Era a lei de que você não perdoava os seus inimigos. Depois, mais à frente, que nós vamos ver que isso muda. Então, nós vamos... Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médio extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. O grande trabalho realizado por Moisés, que tira aquele povo da escravidão do Egito, é conseguir uma terra prometida. E o povo o segue. Moisés era médium, ele tinha uma mediunidade muito forte. Tanto que quando ele sobe o monte para ele receber, e a gente costuma dizer assim, que ele recebe das mãos de Deus a tábua dos 10 mandamentos, ele estava ali sob um efeito que nós costumamos dizer que está lá no livro dos médios, de escrita direta. Porque ele tem ali uma pedra e a espiritualidade, utilizando a mediunidade dele, vai escrever para nós os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele é escrito numa pedra. É como se línguas de fogo pudesse estar ali cravando as 10 leis. Agora, a gente observa que no Monte Sinai, Moisés vai trazer essa base de toda a justiça do mundo e vai trazer para nós depois esses 5 livros que eu falei que está lá no Velho Testamento, que é a Gênesis e o Êxodo. Agora eu estou copiando da cola, por isso que eu vou lembrar de todos. O Levítico, o Número e Deuteronômio. Então, tá os livros. Só que aqui nós vamos encontrar muita coisa da lei mosaica. Se por um lado ele traz essa lei que é amar a Deus sobre todas as coisas, olha que lindo que é essa lei. Não tomar o seu santo nome em vão, né? Honrar pai e mãe, que muitas dessas leis Jesus vai dar continuidade. Por outro lado, ele coloca que toda mulher que é encontrada em adultério seria apedrejada em praça pública, né? Ele vai fazer com que as criaturas que estejam ali envolvidas falem muito de justiça, mas fale pouco de amor. Amor quem traz depois é Jesus, né? É Jesus quem vai trazer.
Mas Moisés, ele presta uma grande contribuição para a humanidade. Sabe por quê? Moisés vai trazer a ideia do Deus único. Até a vinda de Moisés, acreditava-se nos diversos deuses, ou então a pessoa não acreditava em nada. Moisés vai lutar com aquele povo para dizer: vocês precisam acreditar que Deus é um só. Então ele vai trabalhar muito em torno disso. Mas aí, até a vinda de Jesus, depois de Moisés, nós vamos ter aí um período. E nesse período vai vir os profetas. E os profetas, que está lá também, depois do livro de Moisés, nós vamos encontrar lá Malaquias, Jeremias, nós vamos encontrar muitos profetas e todos eles vivendo dentro da lei que Moisés colocou, e eles vão anunciar a vinda de Jesus, principalmente Isaías. Ele fala assim, olha, Jesus vai vir, ele vai ser o Salvador. Depois da vinda de Jesus, tudo vai se modificar. O mundo não vai ser o mesmo. Mas eles falavam, né, que Jesus chegaria num carro do céu, que ele ia humilhar os reis do mundo, ia confiscar ali aquele povo de Israel toda a glória que o povo pudesse ter. Só que nós vamos ver que Jesus ele foi incompreendido por aquele próprio povo que o aguardava. Imagina que durante séculos e séculos eles ficaram aguardando o Salvador. Mas quando Jesus vem na condição que vem, o que aconteceu? Eles não compreenderam Cristo. Então a gente vai ver essa passagem, está lá no livro A Caminho da Luz. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na humanidade. E aí nós vamos verificar que Jesus, ele chega como? Ele chega num carro do céu, ele chega montado num cavalo maravilhoso, ele chega para ser coroado como rei? Não. Jesus vai vir numa humilde manjedoura, né? E, no entanto, Cristo surgir entre os animais humildes da manjedoura, apresentava-se como filho de um carpinteiro e no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade. Isso aí foi terrível para o povo da época. Eles não acreditavam naquilo. Só que Jesus vem para deixar para a gente uma lição de humildade. Deixar para a gente uma lição de humildade, né? Que o reino dele realmente não era desse mundo. E toda essa glória que o mundo oferece de poder, de ostentação, de ambição, não faz parte do reinado de Jesus. Não faz parte. O que faz parte do reinado de Jesus é a humildade. E nós vamos ver também que eles não conseguiam entender. Nós não falamos agora há pouco que Moisés apregoava que devia ser apedrejada em praça pública a mulher que fosse pega em adultério, aquela que estava em prostituição. Aí Jesus vem. Jesus faz o quê? Ele vai proteger as prostitutas. Jesus vai acolher Maria de Magdala, que vai ser a rede viva do Evangelho depois. Jesus vai dizer para aquela mulher pega em adultério, né? O que eles querem fazer? Eles querem me apedrejar. Então Jesus fala, olha, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E eles falam, não, mas Moisés falou que ela deve ser apedrejada. Então, mas se vocês estiverem sem pecado, atire a primeira pedra. E todos eles envergonhados baixam e vão embora. Jesus confundia-se com os pobres e com os humilhados. Gente, Jesus foi e continua sendo o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta.
ele teve que descer das alturas e moldar um corpo físico para que ele pudesse estar aqui, porque ele não tinha mais nem o seu perispírito de tão evoluído que ele estava. Então, e Jesus andava no meio do povo. Ele dizia que veio para os deserdados da sorte. Ele não estava lá nos palácios junto com os Césares, junto com aqueles que eram as pessoas mais importantes, imponentes da época. Ele visitava as casas suspeitas, os seus companheiros prediletos, quem que eram? Quem que formou o colégio apostólico de Jesus? Principalmente os pescadores, aqueles mais humildes. É com esses que Jesus procurava estar, correto? Então, o judaísmo não vai compreender tudo isso e vai levar Jesus à crucificação. Agora, olha a sabedoria do Cristo. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade, o amor, a sabedoria, a humildade. Então, Israel, aquele povo, não pôde compreender toda essa grandeza de Jesus e o levam ao martírio. Dito tudo isso, dentro do capítulo do Evangelho, nós temos essa passagem. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Qual que era a lei de Deus que existia até a época? Era a lei que Moisés tinha trazido. Só que Moisés traz a lei de Deus, que estava ali na tábua dos 10 mandamentos, mas ele também traz a lei humana, que saiu da cabeça dele. Com que finalidade? Para que ele pudesse domesticar melhor o povo da época, que era um povo endurecido. Só que aí vem Jesus, e Jesus vai desenvolver, dar-lhe o verdadeiro sentido. Amor a Deus e ao próximo constitui a base de sua doutrina. Não é só amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente procura no dicionário, eu não vim cumprir, costuma-se colocar, né, e a gente já viu algumas traduções, que esse cumprir seria encher, seria fazer acontecer. É como se Moisés tivesse, está vendo esse copo d'água aqui na minha mão? É como se Moisés tivesse trazido parte do ensinamento e que Jesus, depois, esse cumprir, tem o sinônimo de encher. Jesus veio para encher o copo e encher a nossa vida de fé, de entendimento, de compreensão. Essa foi a missão de Jesus. Depois da vinda de Jesus, nada mais foi do mesmo jeito. O mundo é antes e depois do Cristo, não é só na nossa certidão de nascimento que está lá, né? Nascido no ano tal, depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo, o mundo passou a ser um outro mundo. Agora, se Jesus veio para dar cumprimento a essa lei, precisava ter vindo Moisés? Precisava. Moisés trouxe, lá no livro Consolador, fala para nós, o livro Consolador de Emmanuel, sobre a psicografia de Chico Xavier, ele fala que Moisés trouxe a base e que Jesus veio para construir o edifício. Moisés seria a pedra angular. Sabe o que é pedra angular? Às vezes, para construir uma parede dessa, a gente precisa fazer aqui hoje acho que tem outro nome, naquela época era pedra angular. Como é que chama? A coluna, né? Precisa dessas colunas, não precisa? Se não tiver essas colunas, a gente não consegue fazer as paredes para dar sustentação ao edifício. Então, é como se Moisés tivesse sido essas colunas, essa pedra angular que fala o Evangelho. Aí, para que depois Jesus pudesse vir. Ele vem e prepara o terreno. Aí o Cristo vem, né? E a gente fala assim, que quando a gente fala em Moisés, a gente tem que pensar de todo esse trabalho que foi feito pelos profetas, né? Que deu continuidade depois na figura de Jesus.
Agora, Moisés, a primeira revelação, Jesus Cristo, a segunda revelação, né? Então a gente fala que Moisés trabalhou muita justiça, Jesus trabalhou amor. Jesus dizia, se Moisés colocava Deus como sendo assim, olha, é um Deus único, mas é um Deus que manda a praga, é um Deus que é parcial. Se um povo não fizer conforme ele quer, Deus manda destruir esse povo. Então Moisés colocava um Deus sanguinário, um Deus que tomava partido. Jesus não. Jesus chega e fala assim, ó, Deus é o Pai nosso que está no céu. Olha que diferença. Não é legal isso? É gostoso falar isso, né? Quem que é Deus? É o Pai nosso que está no céu. E é gostoso um pai, não é? Um colo de pai, um abraço de pai, um cuidar de pai, uma proteção de pai, né? Quem teve isso sabe quanto que bom que é e quanto faz falta quando a gente não tem mais ele junto da gente, né? Então, Deus é esse Pai. Tanto que na oração de Pai Nosso, como é que Jesus faz? Ele fala assim, ó, é o Pai Nosso que estás no céu. Isso muda. Só que Jesus traz esse amor, Moisés traz a justiça, e depois viria em 1857 o Espiritismo, que seria a terceira revelação. A terceira revelação, que é intitulada A Verdade. Jesus é a porta, o Espiritismo é a chave que abre essa porta. Hoje nós já conseguimos entender o Velho Testamento, o Novo Testamento, com a luz que a doutrina espírita traz para nós. Se Allan Kardec, com aqueles 5 livros, depois deixou obras póstumas, depois da sua morte, depois veio as revistas espíritas, os 16 exemplares. Nós temos ainda algumas brochuras que ele deixou, o que é o Espiritismo, a prece, o Espiritismo desde o começo. Mas quando chega Francisco Cândido Xavier, trazendo para nós aquela gama de espíritos queridos, André Luiz, Emmanuel, né, e tantos outros, aí que o véu se levanta mesmo e a gente começa a entender tudo. É tudo muito mais fácil de ser entendido. Então aqui nós temos a seguinte lição. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, que é a primeira revelação. A do Novo Testamento em Cristo, a segunda revelação. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Não está personificado em ninguém, porque ele é produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos. Vem Moisés, vem Jesus e o Espiritismo. Ah, mas não foi Allan Kardec? Não. Allan Kardec é o organizador, é o codificador, foi aquele que se interessou. Mas quem revela para nós é os espíritos daqueles que já tinham desencarnado, sob a orientação do Espírito de Verdade, que é o comando de Jesus. Aí a gente vê que a doutrina espírita, ela não cria uma doutrina, ela só revela, né? Por isso que fala que é a nova revelação. Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos, vem revelar que cuja raiz dessa palavra é velo, um véu, né? Que a gente fala, é como se descobrisse. Por quê? Quando a doutrina espírita traz para a gente os seus ensinamentos, ela não está mostrando algo que ela está criando. Ela está explicando algo que já existe. A gente vai observar que a revelação divina, ela tem 2 caráteres. Ela tem o caráter, né, da iniciativa dos homens, que resultou
na revelação científica baseada em fatos e no trabalho de observação e de pesquisa. Gente, quando nós falamos de doutrina espírita, a gente tem que lembrar que Allan Kardec, ele era um professor, mas era um professor que tinha muitas formações. Consta na biografia dele que ele era até médico, mas ele era um pedagogo por excelência. Ele vai organizar o trabalho que nasce onde? Um dia, alguém conta para ele que está tendo uma atividade ali em Paris, em que as pessoas se reúnem para ver as mesas levantarem. Diz que tem mesas que dançam, mesa que anda sozinha pelo salão e tem mesa até que conversa. E ele foi convidado muitas vezes até que ele se interessa em ir. Só que quando ele vai e ele se interessa, ele percebe que por trás daquilo ali devia ter alguma coisa. Como é que uma mesa material, né, poderia estar fazendo todos aqueles movimentos? E ele, com a sua inteligência, deduz que por detrás daquele fenômeno físico existia um fenômeno inteligente. Certo? Um efeito inteligente demonstra uma causa inteligente. É a hora que ele vai descobrir a psicografia, passa a frequentar na casa da família Baudin, encontra as meninas que vão servir de médiuns de psicografia, e aí é todo um material que a gente não conseguiria falar dentro do tempo que nos é dado, mas que a gente vai observar que Allan Kardec, ele consegue deixar para a gente todo o material fruto dos princípios dessa pesquisa. Allan Kardec, quando ele vai editar o Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta, vamos pegar lá a pergunta 1 de um Livro dos Espíritos. O que é Deus? Veja bem que ele não pergunta quem é Deus. E se ele perguntasse quem é Deus, subentenderia que seria uma pessoa. Agora, ele não tinha noção. Então, o que é Deus? Daria uma amplitude maior no entendimento e na compreensão da resposta que viria. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus não é alguém, ele é uma inteligência que nós não conseguimos compreender, porque não temos faculdade para isso, certo? Mas ele faz essa pergunta, ele não faz para uma médium que está ali, ele faz para diversos e coleta as respostas. E com isso ele vai fazendo aquele trabalho de investigação e as respostas chegam iguais. E ele vai organizando, ele vai montando e vai trazendo para nós uma nova revelação. Por que a gente fala assim que a doutrina espírita ela revela aquilo que já existia e levanta a ponta do véu que estava encoberta? Quando nós falamos de um dos princípios que é a existência de Deus, então nós vemos a evolução desse pensamento religioso a respeito de Deus. Moisés dizia, não tem muitos deuses, é um Deus único, mas é um Deus bravo, vingativo. Aí vem Jesus e diz, não, nós temos um Deus que é um Pai, é o Pai nosso, justo e bom, que prepara muitas moradas para os seus filhos. Deus ama a todos nós e Ele me enviou para que eu pudesse trazer a boa nova. Então Jesus vai falando desse Deus. Vem a doutrina espírita. Ela muda o Deus que Moisés e que Jesus falou? Não. Ele vai dizer, olha, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é único, Deus é imutável, Ele é onipotente, é soberanamente justo e bom. Então Ele amplia o conhecimento que nós tínhamos acerca de Deus.
Quando Allan Kardec, né, coloca na codificação sobre a orientação dos espíritos, sobre a existência e a sobrevivência do espírito, que ele faz isso em 1857, mas nós vamos ver que lá nos idos em que a história nos coloca sobre os egípcios, sobre os indianos, todas essas civilizações já falavam da existência e sobrevivência do espírito. Bem antes do Cristo estar conosco, nós vamos encontrar os faraós pedindo para ser enterrado com os seus pertences e com um livro chamado Livro da Morte, que era uma cartilha, como eles deviam proceder, porque eles acreditavam que a vida continuava depois da morte. O que a doutrina espírita vem fazer? Ela vem explicar. Olha, você tem um corpo que está sendo utilizado por um espírito. Quando você morre, o teu corpo baixa a sepultura, mas você tem um outro corpo espiritual, que nós vamos dar o nome de perispírito, e esse corpo perispiritual continua vivendo. Ele continua vivendo. Ele sobrevive ao corpo. É difícil de aceitar? Quem não estuda tem dificuldade. Há 6 meses atrás, um primo meu teve um infarto fulminante e desencarnou com 49 anos. Eu tinha um contato distante com eles, moravam longe daqui. Acho que eu conversei com a esposa dele umas 2 vezes, no velório de alguém, no casamento de outra, mas não tínhamos muito contato. E ontem ela me mandou um recadinho no WhatsApp, que ela tem sonhado com ele, e que no sonho parece que ele está vivo. No sonho parece que ele está vivo. O que a gente diz? Não parece, ele está. Não é gostoso a gente ter essa certeza? De que o afeto que foi, que embora a saudade, embora essa vontade da gente ter a pessoa ao nosso lado, mas a gente tem essa certeza de que a criatura veio, cumpriu a que veio, e que ele retornou, mas ele continua vivendo. Ele continua estudando, ele continua trabalhando, ele continua cuidando da sua evolução espiritual. Que quando eu penso nele com carinho, ele vem ter comigo, ele se aproxima, ele me abraça. E que eu em sonho, durante o momento que o meu corpo está dormindo, mas que a minha alma emancipa, eu posso encontrar com ele. Porque aí o espírito dele, que já não tem o corpo, pode abraçar o meu espírito que está emancipado, liberto momentaneamente do corpo. Gente, isso é o amor de Deus. É o amor de Deus. E diz Emmanuel que é da lei que as criaturas, toda vez que eu falo isso eu me emociono, é da lei que toda criatura que se ama se reencontre. É da lei. Isso quer dizer o quê? Que ninguém, nenhuma alma que ama a outra, não vai se reencontrar. Vai reencontrar. Eu garanto, porque Jesus garante, porque Deus garante. Isso é da lei. Nós vamos reencontrar os nossos amados. Então isso já sempre existiu na humanidade. Não é o Espiritismo que inventou. Já existia. O processo reencarnatório, a doutrina espírita hoje explica. Nós nascemos, morremos e renasceremos quantas vezes se fizer necessário. Porque somente através do processo reencarnatório nós vamos conseguir alcançar o objetivo da nossa criação. Deus nos cria para nos tornarmos espíritos puros, perfeitos. Como que isso se dá? Nascendo, experienciando, vivendo diversas situações, desenvolvendo as virtudes que estão latentes em nós, são potencialidades que Deus colocou em nós. Vamos nos tornar criaturas boas, sim ou sim.
Cristina, mas aquela alma, aquele ser que comete aquela atrocidade, vai se tornar espírito puro. É o que Jesus falou para Judas. Os milênios te aguardam, Judas. Você vai se redimir. E se redimiu. Encarnação, na última como Joana d'Arc, mas ele se torna o espírito que vai se redimir diante da lei. Todos nós. Não importa o que nós tenhamos praticado. A partir do momento que eu decido ser bom, a minha chegada aos braços de Deus já está marcada. Isso aqui, a reencarnação, não é invenção do Espiritismo. Isso sempre existiu, é lei da vida. A doutrina só explica, só esclarece. As novelas pegam carona, os filmes agora pegam carona, graças a Deus, vai se popularizando essa lei da reencarnação, mas não é invencionismo do Espiritismo, isso sempre existiu. A pluralidade dos mundos habitados. Então, nós temos notícias desde a época das pirâmides, que as pessoas acreditam que pode ser seres de outros mundos que vieram aqui, estiveram conosco e confeccionaram aquelas pirâmides. Nós temos notícias de que existem outras moradas. Só que a doutrina agora vem explicar para nós que Deus não ia criar essa abóbada celeste, ele não ia criar todo esse esplendor nos mundos de universo só para contemplar as nossas vistas nas noites limpas em que podemos ver as estrelas, ver a lua. Existem diversos mundos, todos são habitados dentro das suas categorias. Então a Terra não é um único planeta habitado. E quando a gente fala que as leis de Deus são universais, essas leis não são só para o nosso planeta, é para todos. E por último, a comunicabilidade dos espíritos, que é graças a essa comunicabilidade que nós conseguimos ter hoje a doutrina revelada para nós. Agora, isso aí começou a ter só com o Espiritismo? Não. Voltamos ao Velho Testamento. A comunicação com os espíritos, se nós pegarmos lá no Velho Testamento, sempre ocorreu. Todos os profetas que passam tiveram experiência conversando. Lógico que eles conversavam com Deus, mas nós acreditamos que existia ali uma espiritualidade dando assistência a cada um deles. Então, essa comunicabilidade com os espíritos, desde que nós existimos, e que nós temos a pátria espiritual, em que nós temos esse intercâmbio de lá e cá, essa comunicação sempre existiu. Tanto que no livro Deuteronômio está lá Moisés proibindo a comunicação com os mortos. Você só proíbe aquilo que está acontecendo, correto? O que eu vou proibir? Se ninguém nunca se comunicou com os mortos, para que queria colocar é proibida a comunicação com os mortos? Quer dizer que se ele colocou que era proibido, é porque estava acontecendo. E ele queria criar uma disciplina. Enfim, meus irmãos, todo esse capítulo 1 é só para dar aí um saborzinho para cada um petisco, tá? O capítulo 1 do Evangelho, vou imaginar que vai ter um jantar muito bom. O capítulo 1 é a entradinha, viu? O que vem depois é maravilhoso. Cada página, assim, é algo que... Diz que Chico Xavier, todas as vezes que ele abriu o Evangelho, não importa a página que ele lesse, ele chorava de emoção, de saber que Deus tinha trazido para nós essa palavra, né, de luz eterna. Porque o Evangelho, diz Emmanuel, que é o pão que mata a nossa fome. É a água viva que sedenta a nossa sede. E é a luz que ilumina o nosso caminho. Um beijo no coração de todos vocês.